Começando novamente uma temporada super especial de Hoje Pode das Gurias para o ano de 2023, com uma convidada ilustre, muito conhecida aqui na nossa cidade. Ela que é médica, é dentista, é mãe da Alice e da Sofia, das gêmeas, conosco no estúdio, Paloma Salomone. Bem-vinda! Obrigada, gurias. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Prazer te receber aqui, né? Fazia tempo que a gente estava querendo já estava na nossa listinha ali e finalmente deu certo. Bom. Eu até vou contar uma história aqui que eu não sei se vocês assistiram o filme De Pernas pro Ar, da Ingrid Guimarães. Sim. O 2. Eu não olhei nenhum. O 2 tem uma personagem que é da Cristine Fernandes, uma atriz, que não é, ela é mais ou menos conhecida, assim, e ela é uma personagem que ela incomoda bastante a personagem da Ingrid Guimarães, porque a Ingrid chega, conhece ela e ela faz tudo. Ela é a mulher perfeita, ela é esposa, ela é mãe, ela trabalha, não sei o quê. E quando eu conheci a Paloma, ela era dentista, estava fazendo medicina, acho que em Porto Alegre, estava grávida de gêmeas, era casada, morava em Santa Maria, estudava em Porto Alegre, né? E eu na hora me veio assim, meu Deus, essa mulher é essa personagem. Como é que tu fazia faculdade lá e morava aqui? Então, assim, eu já morava em Santa Maria, né? Meus pais são daqui. Eu já era dentista, que nem tu comentaste, né? Eu me formei em odontologia na UFSM em 2008, aqui em Santa Maria. Então, já trabalhava. E eu passei em medicina em 2012. Só que daí a Bonita não passou na UFSM aqui. Passei na Federal de Porto Alegre, então não tinha como não ir. Sim. Né? E daí fui, mas eu já era casada, eu me casei super jovem. E o meu ex-marido trabalhava aqui. Então ele continuou em Santa Maria e eu fui para estudar. Então eu ia na segunda-feira de manhã cedo, ou no domingo à noite para Porto Alegre e voltava na sexta. Tu ficava só durante a semana lá, final de semana tu morava aqui daí. Durante toda a graduação. Durante toda a graduação. 6 anos. 6 anos. E nesse meio tempo tu ficou grávida? No 4º ano de medicina, eu fiquei grávida. E presente, gêmeas. Então, assim, eu já estava casada há alguns anos, 6, 7 anos já na época. E eu estava com 31 anos. E na hora eu fiquei noiada, assim, que já estava com idade, que eu precisava engravidar. Na minha família tem história de menopausa precoce. Então, começou a bater aquela vontade de ser mãe, que antes não sentia nenhuma. Daí, eu optei por parar a pílula na época. Imaginei que ia demorar um pouquinho pra ficar grávida. Em 1 mês eu tava grávida. Eu também. Mas dá tudo certo. Nossa, eu fiquei louca, tu não ficou louca? Pensando assim, meu Deus, o que eu fiz? Se eu soubesse que eu pensava assim, ó, se eu soubesse que ia ser tão rápido, eu tinha esperado um pouco mais separar, podia ser o ano que vem, podia, né? Claro. Só que tem tanta gente que não é assim, né? A gente fica se baseando nos outros, né? E não tem previsão, né? Tem pessoas que não têm como problema programar. nenhum e não adianta, não engravida. Vai, demora 6 meses, 1 ano, para de tomar pílula e demora, né? Às vezes bem mais que isso, né? Tenho amigas aí que estão há mais de 5 anos. Mas tem algum tipo de problema, alguma coisa? Não tem nada. Que coisa, né? Constatado, assim, não. Então, é uma loteria, né? Então, tivemos sorte. E gêmeos, né? Gêmeos. E aí, quando eu fiz os exames iniciais de ultrassom, exames de sangue, tudo para ver se estava tudo ok, eu poderia engravidar, eu já estava grávida. Então, Não assim, deu nem aquele tempo. ultrassom inicial, assim, foi a recente, a fecundado. A radiologista me olhou, tu tá grávida? Eu falei, não. Eu falei, quer dizer, não sei. Pode ser sim. Tu descobriu que tava grávida na médica. Meu Deus. Daí ela falou assim, olha, parece um óvulo fecundado, mas é muito recente. Sim. Então, tu pode menstruar e nem saber que ele estava aqui, no caso, né, se não tivesse feito o exame de ultrassom. Ou, se a menstruação não vier, tu faz um teste e daí a gente vai acompanhar mais de perto. Tá, daí a menstruação não veio, fiz o teste sanguíneo, tudo, daí deu beta-HCG alto. Eu pensei, nossa, eu já tô grávida de várias semanas, então. Porque eu nunca imaginei ter gêmeas, né? Ah, claro, daí dá mais alto no exame, é isso? Na família, não era algo não que... tem. Alguém tem que começar tem que começar o histórico familiar. Então, daí nós tínhamos viagens marcadas de férias com a minha mãe e a minha ex-sogra. Que a gente tinha dado de 60 anos para elas. Uma viagem, fomos juntos, né? Bem metidos.
Daí viajamos, no trem, no meio da viagem, eu tive um sangramento, achei que tinha abortado. Muita dor e o sangramento, liguei pra obstetra, ela falou, olha, repouso pra ti. Então a minha mãe e a sogra ficaram passeando e eu no hotel, né? Só deitada. Quando voltamos pra Santa Maria, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um ultrassom. Um pouquinho, assim, ansiosa, pensando que tinha perdido o bebê. Aí na hora do ultrassom, dois coraçõezinhos. Eu tenho gêmea, minha irmã é gêmea. Ai, tu tem? Ai, uma de vocês duas vai ter gêmeos, eu acho. Não quer dizer. Será que mais não? provável, geralmente, diz que é mais diz que provável geralmente pula uma geração, mas pode ser que tenha. E Tem vocês uma são... a minha prima teve. É univitelina. A Letícia O tiveram. quê? Vocês são uni? Aham. Mas vocês são diferentes, né? Agora, mas quando agora? vai pegar neném é igual. Elas eram gêmeo-idênticas. Sempre foram As gêmeo-idênticas, tá duas louca? são uni também. Ai, que legal. É que, claro, uni, que, né? né, no dia a dia, com a rotina, Muda. a personalidade vai mudando. Mas eu acho elas diferentes também, né? Elas não são... Claro. Uma já nasceu um pouquinho maior que a outra. É, né? eu também, mas era bem pouquinha coisa. Eu não acho. Eu Foi a acho as única fotos de vez que a vocês mãe bebê fala. muito parecida. É, quando a gente era menor, é que tu vai passando o tempo, vai criando fisionomias diferentes. Uhum. Mas quando eu era pequenininha... Eram lindas. Teve um dia, esses dias, eu não podia olhar pra cara dela, de tanta raiva que eu tinha dela. Eu pensei, tomara que nasça da cara da Verônica, porque deve nascer bonita, pelo menos. Tu já viu um meme que diz, ai, fiquei com ranço da minha cunhada, fiquei com ranço da minha amiga, olha minha filha, a cara. A primeira pessoa que eu peguei um ranço mortal foi a Verônica. Daí agora, pelo menos, eu fui uma pessoa bonita. Não, e o desespero dessa aqui... Não, mas ela já tinha feito o ultrassom, né? Ai, a Verônica Ai, e será falou que não também. vai aparecer dois bebês? É no que a minha próximo? mãe falou. Daí a mãe Ah, dela, só meio tem meia bruxa, a mãe dela me pega, me mete essa. Não, Shane, tá com dois neném na barriga. Eu fiquei louca, eu disse, eu tô grávida, eu tô com gêmeos. Eu olhava no espelho e dizia, só pode que eu tô com... Só pode que eu tô com E dois. daí, guria, tá aqui o ultrassom, só tem um coração batendo. E ela preocupadíssima. Aí da Tec não fez o segundo ultrassom daí, daquele, como é o nome morfológico de primeiro trimestre. Isso. Aí eu disse, não, esse aí não tem como daí não aparecer, né? Que tem outro neném aqui Então, dentro. tranquila, é um bebê só, tá tudo certo. Tudo certo. Mas deve ser muito bom também. É muito bom. O início é um pouquinho mais desafiador, né? Aquele período de fralda, mamar, mas logo depois fica muito mais fácil. Porque assim, as minhas, elas brincam juntas o tempo todo. Elas É vão isso se criando, a né? mãe Assim falou também, que né? foi muito mais fácil eu e a Amanda do que o meu irmão, que era mais velho. Que coisa, né? E a Marina tem... o namorado dela tem sobrinhas gêmeas também. Isso. Aham. Ah, não, então a Marina vai vir gêmeos dela. Ela morre de medo. E aí ela falou que as gurias também é bem tranquilo. Assim, elas brincam juntos, ficam juntas ali, não... Elas que é bem tranquilo, as gurias. Só claro, dá muito trabalho, né? Eu acho que logo que nasce, ali o recém-nascido mesmo, né? A função do peito de adaptar a rotina na casa com Então, dois. aumentar 2 vezes a mesma. Ai, eu Ai, imagino não que tem deve ser isso. bem exaustivo, porque, Isso, assim, eu não tinha isso de amamentar. Eu tinha um caderninho, eu anotava, tá? Alice, mama direita, tantos minutos. Sofia, mama esquerda, Pra não dar mesmo. tantos minutos. Ou as mamadeiras, né? Tal das filhas, né? Mamou 30 ml. Pra Que controlar. logística. pra Porque não senão, ter... às vezes, tu A pode se mãe, perder, a mãe né? falou que um dos Claro. maiores medos dela era amamentar 2 vezes a mesma. E sempre tem Se uma perder, mama sai a outra mais ia leite berrar. que a outra. Sim, daí se uma delas pega só aquela ali, aí a outra fica com menos. Outra desnutrida. Daí eu ficava... Que nem os cachorros que vão mamar, vão na teta sempre uma teta melhor que a outra. Aí você... Olha como Mas é verdade, ué. Claro, é a mesma coisa. Tudo é mamífero. Aí tem sempre uns pequenininhos assim, ó, e os outros bem gordos que mamam mais. Aí se tu não vai fazer essa logística aí, uma neném vai ficar maior que a outra mesmo. E tu conseguiu aumentar bastante tempo? Eu elas? aumentei 4 meses. Bastante até para gêmeas, né? Mas nunca foi exclusiva. Sempre, né, intercalava com a fórmula, né? Sim, tu Até deve ter porque virado não um... tinha quantidade suficiente para as duas. Quem mamava primeiro sempre tinha mais leite. Quando a segunda ia mamar, já tinha menos. Então tinha que fazer esse rodízio mesmo. Tem que Ó, tu vai fazer mamar uma- primeiro agora. Uma- Mas é a tua isso irmã aí. que vai mamar primeiro. Tem que ter mesmo um caderno de anotação mesmo, senão... Não, e daí tu já tá ali sem dormir direito, naquele início mais tenso, né? Mais cansada. É fácil de tu se perder Nossa, ali, quem é eu- que mamou primeiro.
Eu, assim, eu te digo, deve ser muito exaustivo ser mãe de gêmeas. Porque se é exaustivo com um, que eu morria de cansaço, imagina 2, tá louco. Não, mas é parecido. Imagina trigêmeos, então, Deus. Ah, Mas não, eu tá nem vendo? sei Não como tem é como. que organiza com 3. Uhum. Aí assim eu não consigo nem imaginar, porque, né? Sim. Com 2 tu ainda vai. Elas estão com 3, quantos anos? 7. 7? Não, e agora na pandemia foi super tranquilo pra mim. Todas as mães enlouquecendo. Eu tinha as 2 na mesma idade em casa, com os mesmos interesses de filme, de desenho, de brincadeiras. Então elas tipo, super sim. Eu e minha irmã sempre junto. Isso aí. Sempre juntos. É, No fim, a outra parte depois facilita muito, né? já os meus ficam se matando em casa. Eles estão com diferença de quantos anos? Eu tenho um de 1 ano e meio Sim, e tem o um outro. de 6. De 6. Acabou de fazer 6. Imagina. É muita diferença, são realidades diferentes. É, eles ficam se olhando ali. Mas o pequeno que pauleia o grande. Todo mundo pensa que é o contrário, né? É o pequeno que é abusado, o outro já é mais sonso, fica quietinho. É. Mas e saindo um pouco da maternidade, como é que surgiu esse teu interesse pela área da nutrologia, né? Que é o que tu trabalha hoje. Isso. E foi bem pós-gestação. Porque, assim, dentro da odontologia que eu já trabalhava, eu tinha mestrado em odontologia estética e especialização em cirurgia bucomaxilo. Então, eu trabalhava muito em hospital, fraturas de face, essa parte mais cirúrgica da odonto, tá? Aí que veio o interesse de fazer medicina. Eu achei que tu já quisesse fazer medicina antes. Não, quando eu era criança, eu sonhava em ser dentista. Sonho da vida, assim, passar na UFSM, usar roupa branca, eles Maletinha. têm uma maletinha, aquela pasta branca, assim, era o sonho da vida. Só que daí eu fui me interessando por cirurgia dentro da odontologia e acabou que eu foquei mais em hospital, né? E existe um preconceito, né? Mulher, jovem, em hospital, dentista, né? O hospital é um meio médico, onde existe certas regalias. Então, sim, eu me sentia muito acuada naquele ambiente, né? E tinha um outro cirurgião bucomaxilo, o Mário Gabriele, que ele trabalha no Centrinho, lá em Porto Alegre, não, em São Paulo. E ele era bucomaxilo também, mas ele fez medicina depois, para conseguir ter mais acesso aos convênios, conseguir ter mais fluxo no hospital, questão de plantões em emergências. E eu pensei, bom, essa é a saída, né? Esse é o caminho. Só esse, só. Só eu fazer pensei, medicina. agora você sai do mestrado e vai pro cursinho. Foi pro cursinho. Daí eu fui pro cursinho. Que idade tu tinha? Eu tinha 27. E já era mãe? Não. Não, antes de fazer medicina. Daí, Ah, é, tá. Antes foi então, eu terminei o mestrado. No outro ano, fui pro cursinho. Daí, eu fazia cursinho de manhã e trabalhava de tarde como dentista. E daí, de noite, estudava. Não dava pra estudar aquela coisa toda assim, ó, meu Deus, como estuda. Mas o que eu tentava fazer? Manter os exercícios da apostila do cursinho atualizadas, assim, conforme o conteúdo. Dei uma sorte absurda de ter passado na primeira prova ali que eu fiz. no Não, Enem. nunca foi sorte. Não, mas é... Um dia Tem de uma, tu tá iluminada naquele dia, né? Porque aqui na UFSM eu não passei. Então, no dia que eu fiz a prova do Enem, porque lá na fundação já era Enem naquela época, então assim, ali fui iluminada mesmo, fui muito bem. Achei que já tinha passado, mas o Enem é feito bem antes, né? Eu acho que eu fiz a prova em setembro, alguma acho que coisa é assim, na época. E o listão só ia sair lá em janeiro, fevereiro. Então é aquela coisa, fui muito bem, mas será que Será que será vai que deu? dar? Será que não deu? Daí depois fiz o vestibular aqui, não deu daqui. Daí depois, quando saiu o listão lá, passei lá. Mas fui para medicina pensando em continuar na área de cirurgias da face. Continuar trabalhando exatamente onde eu estava. Daí engravidei, as gurias nasceram. No puerpério comecei a me sentir um pouquinho mais triste, a não me reconhecer muito, sabe? Achar que as coisas estavam diferentes. Não tive depressão pós-parto, mas, aquela coisa assim, não era eu. Ah, eu Tava senti isso também no super primeiro. feliz. Como é que é o nome? Diz que tem um nome isso, baby. Baby blues. É isso? Isso aí. Que Isso não aí é, nos que não chega a ser uma primeiros depressão. dias. Ah, eu Exatamente. tive isso no Benjamin. Só que É ele como que identifica que tem isso? Se sente triste, assim? Mas se eu me sinto triste, agora eu tô triste. Então eu já tô... é outra coisa agora.
Como é que, não, mas como é que eu vou identificar daí? Eu acho que é muito pelo choque, porque a vida da gente muda ali, entendeu? Tu esquece tudo que tu era pra te ser uma nova pessoa. Eu acho isso, pelo menos. Eu tive na Mas primeira. é isso que eu tô Segunda perguntando. É não. diferente, então, do que às vezes eu tô angustiada, melancólica. É diferente. Eu vou diferente. saber identificar. É isso que eu tô perguntando. Eu sentia, tipo, uma saudade de quem eu era. Tipo, ninguém dependia de mim. Aham. Eu Uma tinha os meus responsabilidade horários, que eu tu- acordava a hora que eu queria, tipo, todas essas coisas, sabe? E era isso que eu sentia. Era uma coisa muito estranha, assim, o que eu sentia, mas depois passou. É muito estranho. Na verdade, é uma montanha-russa hormonal, né? Se a gente for parar pra pensar na Não tem gestação, como não sentir aqueles nada. hormônios lá em cima, né? A gente tá inundada de hormônios. Daí tu vai pro A parto. gente sabe, né, Xane? Aí eu vi uma matéria que eu tava lendo esses dias uma coisa sobre isso, que diz que ali nos últimos meses a sensação de felicidade é muito grande por causa de um hormônio lá, que agora não lembro o nome. Isso. Deve E ser no ocitocina. parto ele cai assim, ó. Depois do parto ele cai lá embaixo, é aí que vem essas coisas todas. E daí começa assim, cai esses hormônios, aumentam os da amamentação. Então pensa, montanha-russa Não tem mesmo, como, né? tá? Não- Eu lembro assim que eu entrava no banho e eu tinha vontade de chorar. E eu pensava assim, por que que eu tô chorando? Minhas filhas nasceram tão bem, sabe? Se sente culpada porque tá chorando. Por que que eu tô chorando? Minha vida é maravilhosa, minhas filhas são saudáveis, né? E daí tu te culpa um pouco, né? E daí tu não sabe também se tu pode falar sobre isso com as outras pessoas ou não, porque vão te julgar. E eu tinha um tabu, assim, que eu passei muito, assim, eu nunca fui a pessoa, assim, super fã da amamentação. Tipo, tem que amamentar E aí quando foi tua exclusivo. vez, tu se sentiu... E aí eu sempre falei assim, não, vamos complementar, sem estresse. Sim, se Né? tiver que complementar, Tá complementa. tudo bem, são duas, tá tudo ok. Eu não tranquei a faculdade, eu sabia que eu tinha tempos, assim, limitados, né? Mas quando me perguntavam sobre isso e eu falava, era sincera, tipo, o pessoal vem, sabe? Ai, Te mas tu é criticam, louca. Ai, né? mas... Ai, a amamentação tem que ser exclusiva. Ai, mas a amamentação é importante, a saúde do teu... Eu sei, gente, mas assim, se eu não tô conseguindo lidar com uma Sim. amamentação exclusiva, tá tudo bem. Então, assim, eu senti mais um preconceito nessa questão até da amamentação do que no resto de ter feito cesárea, não querer tentar parto normal, essas coisas assim. Eu acho que sabe? quando a gente não se cobra em relação à amamentação é muito mais tranquilo, porque assim, eu não tive nenhuma dificuldade nenhuma das vezes pra amamentar, porque justamente eu não tinha aquela coisa fixa na cabeça, Uhum. sabe? Eu só queria conseguir amamentar, mas se fosse complementada, se não fosse, quanto Tá tempo tudo fosse, estava tudo ok. Então, agora realmente quem se cobra, eu acho que é bem mais complicado. Eu nem pensei nisso aí. Se não quiser mamar, você levanta e faz o próprio leite, então. Eu nem tô pra isso aí. Eu acho que isso aí eu não vou ter problema com isso aí. Se eu não conseguir mamar, eu acho que é mais fácil eu sentir uma tristeza em alguma outra coisa, porque eu já sou assim, antes de estar grávida, eu já sou muito intensa. Se eu tô triste em qualquer coisa, eu fico muito triste. Se me irritam, é rápido pra me irritar. Então agora tá muito mais aguçado tudo isso, sabe? Então é mais fácil eu sentir essas coisas, eu acho, do que isso aí. Porque eu não fico pensando nisso, essa cobrança, assim. Se alguém me falar alguma coisa, eu dou um tapão na cara e saio. Mano, vai-te embora. Mas voltando ao que tu tava falando, que tu entrou nesse E aí, assunto por quê? Isso. Pra ver onde Porque surgiu daí, a isso, nutrologia. exatamente. Daí eu me sentia mais triste, fui na minha obstetra, que é maravilhosa, eu amo decoração, minha obstetra, que é um momento muito importante da vida, né? Eu guardo com carinho as minhas duas. eu Quem também. foi a tua? Eu fiz lá em Porto Alegre, Ah, né? tá. Simone Rexigel, maravilhosa. Até hoje a gente tem contato. Mas aí eu falei com ela, ela disse, depressão tu não tem. Tu não tem depressão pós-parto. E eu já estava ali na Santa Casa, né? E por acaso eu estava passando pela disciplina de gineco-obstetrícia. E eu conversava com todo mundo, eu dizia, eu tô me sentindo assim. Não, você vai passar, é assim mesmo. E tu não te reconhece, né? E daí tu tem uma sobra de pele na barriga ali no início, sobra, o peito tá desse tamanho. E o outro um era um assim, outro assim. Então assim, é muito estranho. E eu fui indo, e ninguém conseguia me auxiliar nisso. Até que eu consultei com um nutrólogo. E daí ele começou a me auxiliar nessa questão. A gente fez uma bateria de exames, viu que eu tinha deficiência de alguns micronutrientes, algumas vitaminas, que nem tudo estava tão bom assim. A minha questão hormonal também estava alterada. Então a gente foi regulando. E eu lembro até hoje o dia que eu me senti bem de novo, assim, que eu me reconheci. Tudo pela questão da alimentar que tu fez. Questão E da alimentação e suplementação. suplementação. Que Mas daí é o não- básico. Mas isso é o que tu chama sabe? de modulação hormonal? É, isso pode ser também chamado de modulação hormonal. Mas Que é o que tu fala ali do teste genético.
Tem testes genéticos também. Pra Eu não fiz na época. Ah, tá. Mas esse aí então a gente fala depois. Tu Tá, explica pra gente explico. um pouquinho. É bem legal. Isso é mais recente agora. Aham. Mas assim, eu lembro assim que eu tava caminhando com o Maurício e eu olhei pra ele assim, numa esquina que a gente parou pra atravessar. Eu falei, Maurício, eu tô me sentindo com 20 anos de novo. Porque eu tava me sentindo com 50 anos depois do parto. Ah, eu me sabe? sinto assim ainda com 50 também. Vai na É nutróloga. verdade. Então, assim, eu lembro do momento, assim, que eu... Nossa, mas é possível retomar, né? Eu me identificar de novo comigo mesma. Então, daí eu comecei a ver, nossa, isso aqui é bem legal. Daí comecei a seguir o tratamento, né? Comecei a gostar cada vez mais, estudar mais. Coloquei o Maurício para fazer o tratamento também. Ele também começou a melhorar, emagreceu, estava muito mais saudável, mais disposto. Né? Isso que a gente nota, uma melhora na disposição, melhora do padrão do sono. E então eu vi, nossa, isso aqui é muito legal. Daí comecei a ir no congresso, comecei a buscar mais sobre isso. Mas e tu fui já me tava na apaixonando. medicina, já tava na faculdade de medicina Eu daí, estava né? nos últimos dois anos da faculdade de medicina. Tava Porque daí tu terminando. começa, é o período que tu começa a direcionar também, né? O que tu vai Exatamente, querer. que tu vai passando pelas especialidades. Uhum. E daí, chegou no final, eu falei, bom, não imagino Outra eu coisa. voltando para um bloco cirúrgico, pensando em cirurgia de novo, se eu descobrir esse mundo, assim, que eu achei muito mais interessante, né? E com crianças em casa também é melhor, né? Não ter plantão, não ter urgências. Então, É que tuas prioridades foram se tornando outras também, né? claro. É diferente de uma... Tá, mas então Mulher não sem tem que filho, fazer, não tem que fazer nada de nutrição. Uma nutricionista não pode ser nutróloga, é isso? Isso. A nutrologia, ela é uma especialidade médica. Então, tu tem que fazer medicina e daí depois tu faz uma pós-graduação ou uma residência em nutrologia. A nutricionista, ela faz a faculdade de nutrição. Não tem nada a ver, não. A gente trabalha em conjunto, né? É super importante esse trabalho em equipe. Porque o nutricionista, ele acaba mais focando nas dietas. Tipos diferentes de alimentos e dietas. O médico, ele já vai mais para a parte da suplementação, de medicação, às vezes, e também a parte alimentar. Mas não só a parte alimentar. Tu atende muita mãe? Muito. Então já vou pegar teu telefone. Vou fazer uma Na verdade, consulta eu enxergo a pós-parto. tua área meio que uma mistura da endócrino com a nutricionista. Não seria isso, mais ou menos? Trabalha os hormônios, Daria alimentação, né? Essa Pra questão fazer toda. esse Mas monta dieta também ou não? Tu sabe que tem alguns nutrólogos que montam dieta, tá? Eu não costumo montar dieta. Mas, assim, pelo conselho de medicina, isso é possível, tá? Mas não são todos que gostam de montar. Então, geralmente, trabalha em conjunto com algum nutricionista ou com o nutricionista da própria paciente, né? A paciente escolhe e daí faz um trabalho em equipe, né? Um vai cuidando da suplementação, vai orientando, escolhe o tipo de dieta para paciente, daí o nutricionista faz os cardápios diferentes, né, com as medidas. Então, assim, Tá, e sempre assim, melhor. eu, por exemplo, né, agora tu falou isso, eu pensei, né, depois, de repente, se eu sentir essas coisas que tu e a Nath falaram que sentiram, seria interessante procurar. Mas, assim, em outros casos, assim, da onde que surge, assim, vou procurar uma nutróloga? Por quê? O que move uma pessoa a te procurar, assim? Muitos procuram pelo emagrecimento, né? Eu acho que a obesidade é uma pandemia mundial, né? Então, assim, muitos pacientes acabam procurando a nutrologia para emagrecer, tá? Outra questão também que a nutrologia está muito linkada é trabalhar em equipe com outras especialidades médicas, né? A gente trabalha muito em conjunto, por exemplo, aqui na clínica, com a cirurgia plástica. Então, a gente faz o preparo do paciente. Isso, eu postei ontem. Né? A gente faz o preparo desse paciente para ele estar com menos inflamações no corpo, menos estresse oxidativo, com o intestino funcionando bem, regulado, para ele se submeter a uma cirurgia plástica italiana, né? Não sei falar com a mão parada. Exatamente. É difícil para mim. Não, mas não tem problema. Então, a gente faz esse preparo, ele vai para uma cirurgia plástica muito melhor, tem um melhor resultado, uma melhor recuperação. Os fisioterapeutas que acompanham esses pacientes no pós, eles comparam os pacientes que fizeram um preparo antes e os que não fizeram.
incha muito menos, fica menos roxo, Uhum. né? O paciente tem menos dor. Então, o resultado é muito mais rápido. Os cirurgiões ficam muito felizes porque não sangra tanto na cirurgia, né? É um paciente que vai cicatrizar melhor, vai ter uma melhor qualidade da cicatriz. Isso tudo feito anteriormente com uma suplementação. Exatamente. Tanto alimentar quanto algum outro tipo de suplemento. Exatamente. Tem coisas que a gente pode fazer de suplementos que a gente coloca em cápsulas, que tu pode Uhum. manipular, tem outros que já tem prontos. Então, vai depender de cada caso. Tá, agora então eu vou perguntar do teste genético. Esse tu que tu faz antes. Depois vai vem o segundo bloco. Tá, então vai ficar pro segundo bloco. Deve ser um assunto longo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta para saber mais sobre isso. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Estamos de volta com a doutora Paloma Salomone aqui no estúdio e a Verônica ia mandar uma pergunta para ela. Fala aí, Verônica. É que eu acompanhando ali a Paloma no Insta, ela fala muito do teste genético e eu queria entender um pouquinho melhor. Eu acho que é um conteúdo bem legal da gente falar aqui, que tu pode explicar para nós um pouquinho mais, senão... O que seria esse teste? Como, o teste. como que é feito, né, na verdade, esse teste? Tá. Hoje em dia é uma ferramenta que a gente tem disponível, né, nos consultórios, nas clínicas, que é muito simples de utilizar. A gente pensa, nossa, o teste genético é complicadíssimo, né? Mas hoje a gente consegue fazer com o suave bucal. O que é isso? Aqueles cotonetes, entre aspas, que tu coleta a saliva do paciente e encaminha para o laboratório. Então, existem diferentes tipos de testes genéticos. Tem teste até para ver o motivo da alopécia capilar, tipo, a pessoa perde muito cabelo, né? Por que é? Será que é hormonal? Será que ela tem o gene? Dá para verificar por um teste genético. Tem o teste genético para verificar quais os melhores tipos de alimentos para ti, né? Qual o melhor tipo de atividade física para ti. Isso tudo tu consegue ler conforme os teus genes. Tem um teste genético que são testes diferentes, tá? Que ele avalia o comprimento dos teus telômeros. Então, o que é isso? O nosso envelhecimento, ele é dado pela velocidade que encurtam esses telômeros dentro da nossa célula, tá? Algumas pessoas têm essa velocidade mais acelerada, outras mais lentas. Isso se dá o envelhecimento. Então, a gente consegue medir. Daí, tu coletou, viu? Nossa, a minha idade celular não é compatível com a minha idade biológica, por exemplo. Então, o que tu vai ver?
nossa, talvez meus hábitos não estejam tão corretos, talvez eu esteja oxidando muito, talvez a minha alimentação esteja equivocada. Então, tu consegue verificar essas questões. Nossa, que legal. Eu fiquei, quando tu falou, eu disse, tá, mas eu vou perguntar pra ela, pra gente poder entender. Porque esse teste genético, como tu falou ali, até a atividade física que a gente pode estar fazendo não é adequada pra gente, né? Exatamente, claro. E esse teste genético, aonde que encontra? Em qualquer laboratório ou é em consultório, assim, alguns aqui em Santa Maria, por exemplo? Com ela, no caso, contigo, né? Lá na clínica a gente tem disponível, mas tem outras clínicas. Mas que eu acredito que mas tenham assim, também. tipo, LabMed da vida, Pastel, sei lá, esses outros assim, não é Pastel, LabVida, essas de laboratório normal, assim, se você vai lá, eu quero fazer um teste genético, tem ou não? Eu acredito que não, porque Pastel e na pizzaria lá da... esse material genético, ele é encaminhado para um laboratório específico de avaliação genética. Por exemplo, a sede da marca que a gente trabalha na clínica, ela fica lá em São Paulo. Então, Ainda não é mas assim, esse qualquer O lugar tem paciente esse... vai no consultório dela e faz no teu consultório contigo, a gente né? faz a coleta e envia para Não é assim, eu vou fazer um teste genético, vou ali na LabMed, vou ali na Pastel. Não, mas eu acredito que tenham mais clínicas e consultórios que tenham isso disponível. Não é de só tão tu difícil entrar acesso. em contato. Por exemplo, eu marco uma consulta contigo e tu que vai indicar. Eu acho que pra ti tu teria que fazer esse tipo de teste genético pra gente descobrir isso, pra resolver alguma... E tem algum completo, assim, que tu vê tudo? Tem o Nutrigen, que a gente fala, esse é o mais completo. Ele te dá várias informações, por exemplo, assim, da cafeína. Foi o que tu né? fez, a cafeína. Foi o que eu fiz. Então, eu tenho intolerância à cafeína, por exemplo. Alguma coisa alérgica também. E isso vai aparecer. É muito caro esse exame? Não. Eu fiquei pensando Eu nisso, também deve quero. ser o olho da cara esse Não, teste. não é. Mas Tá, eu mas tenho e tipo, se tu curiosidade. tem alguma doença grave, aparece ali. Olha a Existem louca alguns- de novo. Existem alguns... Tudo que ela vai... qualquer exame que ela vai fazer, ela vai fazer. assim, Qualquer exame. Natália, que ela vai fazer esse exame aí. Existem alguns testes que eles avaliam a possibilidade de ter certas doenças, tá? Como ali na clínica não é o meu perfil de paciente, eu tenho esses 3 testes que eu comentei com vocês. Eu não fico fazendo investigação de doenças mais graves. Eu deixo para os especialistas, Cada área. exatamente, da área deles, fazerem essas coletas. Mas daí, por exemplo, o Nutrigen que nós estávamos conversando ali, ele vai mostrar se tu tem uma alergia alimentar, se tu tem uma intolerância. Isso é bem legal de fazer, até pra não... Tipo assim, eu tenho alergia a camarão, vai aparecer ali. Vai. Outra E coisa se não que- tem, vai aparecer também. Aquelas que a pessoa inventa que tem. Eu tenho uma alergia... Mas eu tenho, meu filho, já fui pro hospital. Tu sabe, isso aí é bem perigoso, tem que cuidar. Sabia que uma vez ela comeu uma coisa com camarão e não deu nada? Eu tô te contando isso aqui agora, aqui. Olha a cara dela. E aí? E aí, ela tem E ou não aí? tem? Nós vamos ter que fazer E esse aí? teste. Não tem que dar camarão de novo. Ai, capaz. Vamos ver se ela vai pro hospital. Mas vocês sabem, assim, que às vezes a gente tem Ai, no credo, nosso Deus do DNA genes de intolerância a alguma coisa. Até às vezes tem E muita gente não- que tem intolerância à lactose, por exemplo, e tem vários problemas e não sabem que é por isso, né? Ou descobre Já ouvi um falar, tempão muita depois. gente que, eu descobri, eu tinha muita dor no estômago, era intolerância à lactose. Exatamente. Mas não tem como desenvolver a intolerância depois de um tempo, porque tem Aí pessoas é que... tá. Deixa a mulher Exatamente. responder por isso. Vai fazer uma Tô consulta. aqui sendo bombardeada. Então, assim, às vezes a gente tem um gene para intolerância à lactose. Vamos fazer esse exemplo, tá? Mas nem todos os comandos genéticos que nós guardamos dentro do nosso DNA a gente vai manifestar. Então, às vezes, nós podemos morrer com aquele gene silenciado. Por quê? O que vai definir se aquele gene vai se manifestar ou não? Nossos hábitos de vida, que é uma coisa que se chama epigenética, tá? Então, é o ambiente onde nós vivemos, a atividade física que a gente faz, o que a gente come, nosso sono, então, entende? A nossa vida, entre aspas, tá? Isso vai definir os genes que são ou não acordados dentro do nosso DNA. Então, eu posso viver muito bem, vários anos, com aquele gene da intolerância à lactose, por exemplo, inativado. Isso aí eu tenho medo disso aí. Eu falei que a Natália comeu o coisa do camarão e isso aqui que eu penso que eu nunca tive isso, né? E aí eu tenho medo de um dia, sabe, viajar pra algum lugar e acontecer isso, porque isso que é horrível, né? Não, e mas aí... eu já comi camarão uma outra vez também. Não, mas de essa ter aí tido é alergia, mentira não minha me deu, também. sabe? Mas eu tive um edema de glote.
Eu tive Mas que essa fazer vez aí isso. que eu falei que tu comeu é mentira mesmo, tu não comeu nada. Eu tava Não, mas eu já saudável. comi uma outra vez e não tive alergia. Mas a vez que eu tive foi bem grave, eu tive que ir pro hospital. Mas aí a quantia que come ou é o... Às vezes até com que não limpa direito, né? Pode ter alguma coisa a ver. ninguém Teria sabe. que ver exatamente ao que ela tem alergia, né? Qual que é a substância. Então, assim, olha só, um caso muito interessante que eu tenho é das minhas filhas gêmeas, que são univitelinas, DNA idêntico. Eu ia te perguntar né? isso. se As duas tinha têm mesmo. DNA idêntico. Uma é intolerante à lactose, a outra não. E aí? Dava leite complemento pra uma delas quando bebezinha, eu vomitava. Dava 1 minuto, ela tava vomitando. Já tinha desde E pequenininha a mesmo. outra, bem faceira, tomava tranquilo. Eu ia te perguntar se gêmeos tinham as mesmas intolerâncias ou E não. aí, mas olha só, uma tomava, a outra não. Ia no pediatra, ele dizia, não, é refluxo, eu não sei o que. Eu falei, será que ela não tem intolerância? Capaz, as duas têm DNA idêntico, como é que uma tem, a outra não tem? Eu falei, olha, mas eu já tinha feito esse teste genético pra mim, e eu tenho o gene da intolerância à lactose, intolerância à cafeína e intolerância ao álcool. Só que eu não manifesto nem ao álcool e nem à lactose. Eu posso consumir, que eu não vou ter nenhum sintoma. Eles estão adormecidos, mas o gene eu tenho. Mas o da cafeína é manifestado, eu não posso tomar café. Se sente mal, se toma. Eu fico com enxaqueca, me sinto mal mesmo. Então, não vale a pena pra mim. Então, eu falei, olha, eu tenho gene da intolerância à lactose. Pode ser que elas herdaram esse gene de mim. Não pode ser, não sei o que lá. Daí tu vê tua filha vomitando 1 mês. E Tu não vê tua sabe filha vomitando 2 meses. Chegou um dia, a gente saiu do pediatra. Eu falei, Maurício, vamos ali na farmácia comprar um leite sem lactose. Vamos testar na Sofia. Aí nós Nunca testamos. Nunca mais vomitou. Então, assim, ali se tem o gene também, óbvio, mas nunca se manifestou. Ela tolera super bem. Então depende muito, né? Então, Não assim, tem a gente como- às vezes tem o gene. Então, assim, fazer um teste genético legal é super legal, mas não vai definir tudo. Mas aí tu fez nelas o teste já? Não fiz, porque isso eu já Sim, sei. já constatou É, ali. não fiz. dando- Mas é legal fazer. Por curiosidade, para ver outras coisas Eu fiquei também é super bem curiosa pra interessante. fazer. E ali mostra ali da atividade física que tu chegou a comentar, ele mostra assim que não é que tu não possa fazer tal tipo, Mas que né? funciona. Mas que o teu metabolismo tá mais adaptado pra, O meu deve ser não fazer atividade física. É, deve sim. sabe que, Fica deitado. sabe que nos times eles sempre fazem esses testes nos Jogador. atletas da base pra ver em quais que eles vão investir mais. Então, até o patrocínio, né? As empresas que patrocinam os jogadores, elas verificam isso pra ver, opa, Teste genético. esse aqui pode ser super habilidoso e tal, mas a gente sabe que ali na frente ele vai ter mais chance de fazer lesão. Que legal. Que então, tudo isso é pensado. É que bem legal. interessante. Agora, vamos sair um pouquinho da medicina, misturar com a medicina, misturar com tudo. É interessante também que, tipo, tu te dá super bem com o Maurício, que é o teu ex-marido, né? E é cirurgião plástico. Isso. E o teu atual marido, ele também trabalha com essa questão toda de pessoas, né? De desenvolver essas questões de pessoas, descobrir essas coisas. Então, como é que tu lida com tudo isso? Tipo, casamento, ex-marido, o atual marido. Ela é a personagem do filme, não é possível, né? Não é fácil, gurias. Então, faz 3 anos que eu sou divorciada, tá? O início nunca é fácil. Ai, vocês são melhores amigos desde sempre. Não, mentira. O início é complicado, gente. Eu fiquei casada há 12 anos e mais 1 ano e meio noiva. Então, assim, foi bastante tempo de Muito tempo, convivência, né? E nós já tínhamos as meninas, tudo. Então, assim, o início não é fácil, é uma adaptação para os 2 lados, né? Mas graças a Deus, eu sempre sonhava muito com isso, em voltar a ter uma relação próxima, porque tem filhos, né? E assim, como é que tu amou uma pessoa há tantos anos e tu viveu com ela e, né? É teu melhor amigo, como é que de repente é teu inimigo? Aí é difícil. Sabe? Sim. Então, assim, tu pode até sentir raiva por algum motivo ou por outro, mas, né? E eu sempre tive uma inveja boa dos meus compadres, que eles se divorciaram antes de nós, e eles são sócios e se dão super bem. Eu sempre achei aquilo o máximo, né? Sempre quis pra ti também. Sempre sim. quis isso pra mim também, só que nem sempre é possível. Sim. E também é preciso uma colaboração dos novos parceiros dos 2 lados. Com certeza. Porque, às vezes, o que é a Não tendência? entende. Ciúmes.
ciúmes, né? Ou quando ali eu e o Maurício a gente começou a postar algumas coisas juntos, no aniversário das crianças, ou no curso que a gente Tão faz voltando. junto. Ah, todo mundo estão voltando. Nossa, voltaram. Eduardo, como é que tu aguenta? Como é que é isso? Se separou, não se separou? Só que, na verdade, às vezes, o sentimento marido e mulher termina, Muda. mas tu não vai deixar de amar aquela pessoa, né? Um carinho. É um amor diferente. É um amor amor como se fosse uma fraternal, pessoa da tua coisa- família. É, o amor se transforma. Você entendeu? Ele se transforma. É óbvio que eu tenho vontade de cuidar do Maurício, de ajudar ele. Não tem como a gente apagar uma história, né? Então, graças a Deus, né? Depois de 2 anos meio tensos, né? A gente voltou a ter uma ótima relação. E a gente sempre trabalhou junto também, né? Sim. Além das crianças. E para as crianças foi a melhor coisa, Ah, né? A com gente voltar a se certeza. relacionar bem. Ai, Então, que assim, legal. elas, nossa, deram um salto de desenvolvimento. É porque o E- que mais sofre, na verdade, na separação são os filhos, né? Exatamente, exatamente. Sempre, né? Não, e o Eduardo tá de parabéns, assim, 1000 vezes, né? Que é o meu atual. Que nem diz uma amiga minha, é meu último marido. Então, assim, ele trabalha com inteligência emocional, né? Ele faz todo esse acompanhamento. Ele tem uma empresa chamada E9, né? A Grama. Então, ele faz treinamento para outras empresas. Ele treina pessoas que vão fazer o curso sozinhas. A se conhecerem melhor, a entender o seu perfil de comportamento, o perfil das outras pessoas. Então, ele consegue ler essa situação de uma maneira mais madura do que eu que não Racional. trabalho com isso. Então, assim, ele sempre me apoiou, sempre, assim, achou que era muito importante a gente restabelecer esse relacionamento. Mas é claro que às vezes até eu entro em conflito, né? Que às vezes a gente acaba se falando tanto, resolvendo tantas coisas do trabalho juntos ou com as crianças, que às vezes eu penso, nossa, eu tô casada de novo e não sei. Sabe? Então a gente também tem que ter um cuidado para não estar sempre. Não passar do limite. Né? Porque também tem que respeitar os novos companheiros da gente, óbvio. Com certeza. Mas é um difícil, né? desafio. É, eu imagino. A gente tá sempre aprendendo, não tem certo e errado, né? Ele também tem outra pessoa? Ele tem. Ele tinha uma Olha o nosso pessoa mais mais. podcast do relacionamento do Eu quero, Maurício, tu não tá aqui, ela tá falando. eu quero escrever. Ele tinha um relacionamento fixo, né, até o ano passado. E no fim acabou terminando também, enfim, por motivos deles. E agora ele tem uns relacionamentos mais aleatórios. aleatórios. Que daí eu nem me meto, nem sei dessas coisas. Eu só gosto de saber e quero entender quando realmente é uma madrasta fixa por causa das Vai crianças, conviver com né? tuas filhas, né? Porque daí a gente Que aí tu tem quer todo conhecer. Ui, que raiva! Eu não quero. Não, às vezes... Não, Se eu me isso separar, respeita. só eu posso casar de novo. Já tá decidido isso aí. Não, às vezes a gente tem sorte de ser pessoas maravilhosas que vão se relacionar. E é óbvio que eu fico na torcida, né? Que ele encontre uma Sim. pessoa incrível, maravilhosa. Daí eu fico tipo a mãe dele, eu acho, assim, né? Na torcida, assim, será que essa pessoa é boa o suficiente? Porque eu penso nas minhas minhas filhas. filhas, vai Eu Óbvio. pensaria a mesma coisa também. Né? Será que eu vou mudar meu pensamento ridículo? Eu não Acho sei que não. como elas me receberam, mas eu me dou super bem com as ex-mulheres do meu marido também, porque ele teve 2 ex-mulheres, um filho com cada uma, então... Mas vai dizer que não é Tu melhor. convive assim, com as crianças também, né? Delas. Mas claro, Eu tem já que ser um consegui trabalho em emprego equipe, pra uma gente. delas, a outra é minha sócia, e enfim, Viu super só, bem. trabalho em equipe. Porque assim, quanto mais problema tu coloca na relação, mais Mas problema tu pronto, vai tem. ter, com certeza. Tá na gente como que tu vai conduzir aquela situação, se ela vai ser boa ou ruim pra tua vida, né? Ah, mas às vezes não tá só na pessoa, às vezes tem que ter a sorte de ter encontrado alguém legal, porque às vezes a outra pessoa, como Claro. a coisa fala, tipo, pode ser um problema o outro, É. daí não depende de ti também. Mas é só. que alguém tem que tomar a frente, entendeu? Porque, pelo menos na minha relação, foi assim. No início, ambas eram fechadas pra mim, né? Mas tu vai conduzindo, vai te Claro. apresentando e vai mostrando que tu não tá ali pra roubar Roubar lugar de espaço de ninguém, ninguém. que cada uma tem seu espaço na história, cada uma foi importante. Isso. E é isso, né? É, mas é exatamente isso. Passou, né? Cada uma teve o seu momento e a gente saber o momento que faz parte da vida do outro e acolher a pessoa. É verdade. Não é fácil no início, Uhum. mas É, mas é que assim, é difícil também os dois arrumarem alguém junto.
Imagina se tu se separa do Ademir. Agora tu vai virar ex, porque tu não sabe como é que ele tá do outro lado ainda. Muito fácil pra ti. Eu acolhi as ex-mulheres do Ademir. Quando for tu a ex-mulher e o Não, Ademir mas eu arrumar fui outra. acolhida também por elas. Depois do Emiliano. Não é verdade. Vamos começar a casar uma discórdia aqui no programa. Semeando a Tá, mas aí tu discórdia pensa com agora. Pensa Chay. do outro lado. Semeando a ladaia com a Ademir e Não, eu Natália, ia fazer né? isso que ela falou. No momento que eu tivesse uma madrasta para os meus filhos, eu ia me preocupar em saber quem é. Enfim, Mas acho que é mais fácil de tu torcer para o teu marido, para o teu ex-marido encontrar alguém legal se tu tem alguém legal. Se tu tá sozinha, eu acho que é mais difícil. Não quando tu tem filho. Tu não quer que teu filho fique com pessoas ruins. Não sei. Eu acho que é mais fácil tu pensar assim, tomara que ele arrume alguém legal, tomara que essa mulher seja o suficiente. Será que ela vai ser... Não, mas Chay, que agora quando nascer tua filha, tu vai entender. Tu não vai ficar tranquila se os meus filhos forem pra lá com alguém que eu não sei quem é. Eu, a Paloma aqui. Não, mas isso aí elas Eu falei, eu lembro. Isso aqui, Pra mim, pra Natália, assim. sabe que é importante falar sobre isso? É um tabu, né? Tipo, vir aqui falar do meus maridos, do meu atual, e tu também conversar, né, sobre isso, sobre Sim. as vezes esposas do teu marido. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas velam muito esses assuntos. E por Sim. isso que não resolvem. É. Porque se a gente não falar abertamente sobre isso, talvez quantos casais divorciados gostariam de voltar a ter uma relação boa, de Não conseguem por proximidade, de causa... amizade, mas estão muito preocupados com o que vão falar nas redes sociais, sim. ou o que vão comentar. É entender que, tipo, se divorciou, vamos pensar assim, é porque não estava dando certo. Tinha alguma Sim. coisa que não valia a pena E manter, não quer dizer que né? tu tem que odiar aquela pessoa, que tu não precisa respeitar aquela que tu vive Exato. com Mas, ela. assim, por exemplo, a Natália, que é a atual, né? Se não deu certo com as outras, é porque tu veio maravilhosa e ali é o teu momento. Então, assim, E o não quer recalque dizer que eles fique pro vão- lado de lá. Não quer dizer que porque eles conversam, eles vão voltar, ou qualquer coisa assim, porque eles têm os motivos deles pra não estarem mais juntos. E outra, como mãe, eu me colocava no lugar também, porque a minha enteada, ela tinha 3 anos e meio. Então, eu peguei uma criancinha, né? Ela ia viajar com a gente pra praia, eu me colocava no lugar da mãe. Eu digo, eu tenho que ser os olhos dessa mãe, porque eu ia ficar numa agonia do meu filho ir pro mar e o pai tá lá abobado. Tem que ter uma mulher ali, Tem que sabe? Tem que ter. Eu Olhando, concordo, cuidando tem da que minha ter. filha. Então, assim, ó, na hora de eu dar banho, eu cuidava do cabelinho dela, eu fazia tudo como se Ela fosse olhando, tua filha. ainda com mais responsabilidade, porque não era É, nem acho. gerada por mim, né? Uhum. Então, Acho que a é isso que eu responsabilidade penso, ainda é assim, ó, que eu maior, né? espero, Claro. recado pro Ademir, que se um dia eu me separar dele, que ele tenha a decência de pegar uma mulher decente, que olhe pelos meus filhos, né? Então Isso, tu é o que a gente recorta fica esse aí, torcendo. foto, Manda pra ele, Ademir. deixa marcado. Ou tem que ter uma sogra boa, que Também. vá assumir ali aquele papel, né? Suprir, que vai proteger, que vai estar presente. É E verdade. daí tu já fica mais tranquila, que pelo menos tem uma outra mulher ali olhando teus filhos. Isso é verdade. Nath, acho que ela enviou algumas perguntas do público, né? Acho Isso. que vamos aproveitar pra Vamos fazer. abrir aqui. Mandou pra mim ou... Mandei pro teu WhatsApp. Agora eu não vi se mais alguém mandou. Mas se você quiser abrir aí também e ver. Eu tem acho. bastante Vamos aqui, ó. ver. Agora é um... Como é que é? Um quadro. Mas é um bate... Tem mais Como é que é quando é pergunta rapidinha? Ih, tem mais aqui. Quando será o Ops da Cinturei esse ano? Ai, eu o Ops vi Cinturei é desse. bem legal. Eu- Ele é um deixa eu workshop. anotar. Na verdade, é uma trilogia de workshops, tá? Então, é o Ops da Cinturei, que é o primeiro da trilogia. Depois vem o Espelho, Espelho Meu e depois o Prepara. Como é que é distribuído esses workshops? Eles são específicos para mulheres. Até dava pra gente fazer alguma coisa juntas esse ano. Se tu for me emagrecer, tá tudo certo. Tem que ser depois de julho. Não, pra mim pode ser agora já. Quando é que Pra mim vai... também pode ser agora. Quando que é? Que tu já tem data, não? A gente não agendou ainda as desse ano. Tá. Então depois de julho. Deu. O Ops da Cinturei a gente vai abordar basicamente sobre a obesidade. Então, a gente vai conversar os gatilhos, né? O que é a obesidade, por que as pessoas às vezes usam alguma medicação, não respondem, por que responde mais a uma dieta ou a outra. Mas é uma conversa. É bem legal mesmo, só para mulheres. Então, fica aquele ambiente mais, entre aspas, protegido, para conversar, né? O Eduardo faz toda a parte da inteligência emocional também, faz algumas atividades com elas, assim, que tu começa a pensar, nossa, por que eu É que faço tudo é a isso? mente também, né?
Por que eu tô me destruindo, essas coisas assim. Exatamente. E o segundo workshop, daí a gente vai lidar mais com essa identificação mais psicológica, assim, né? Tipo, como é que a pessoa se enxerga? Ela tem uma distorção de imagem? Será que ela se vê realmente como ela é? É isso, a gente conversa entre nós também, porque toda hora a gente fala, eu acho que eu tô assim, eu tô não sei o quê. Mas a gente não te enxerga desse jeito. Claro, Né, e Natália, é que super a gente comum. já conversou isso. Não, mas eu estou gorda, isso é fato, né? É super comum acontecer essa distorção da imagem, né? E assim, é importante a gente identificar os gatilhos que nos fazem ter períodos de compulsão alimentar. Isso é Então, bem o que importante. te leva a fazer? Se tu identificar, na hora que tu tiver um gatilho desses, tu vai racionalizar. Ah, toda vez que eu, sei lá, me frustro ou alguém me fala tal tipo de coisa no trabalho, eu vou e me compenso com algum alimento doce. Sabe? Entender o porquê. Ou por que a gente volta ao paladar infantil? Por que às vezes quando nós estamos mais ansiosas, a gente tem uma tendência a procurar mais alimentos doces, mais carboidratos simples? Porque a gente volta ao paladar infantil. Quando eu era criança, eu era protegida pela mamãe, pela vovó. Nossa, Todo isso faz mundo me bastante dava sentido. doce. Lá eu não tinha problemas. Eu não como muito essas coisas. Não, mas Porque quando... eu era criança eu não comia. Não? Então, tu vai ter outros gatilhos e outras memórias afetivas, falei isso. alimentares. Então, tem tudo isso. Então, às vezes, a gente tá querendo se sentir mais acolhida, sentir o conforto, mas Tipo, eu não voltar tenho. pro útero. Eu não tenho como voltar. Às vezes, a avó já é falecida, às vezes, a mãe mora longe, hoje eu sou adulta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o leitinho quente que eu tomava no mamar. Vou comer o pãozinho que a avó fazia, sabe? Então, Salgadinho, eu quando eu tô assim, eu como salgadinho. Claro, mas aí tu identificar isso e tu racionalizar, isso ajuda muito num processo de emagrecimento. E o terceiro workshop daí, que é o prepara, então, depois que identificou tudo, já entendeu o que acontece, qual que é a sua situação, a gente começa a alinhar estratégias melhores para cada, né, tipo de pessoa, para que ela consiga um emagrecimento. As outras perguntas que tu recebeu aqui são todas relacionadas realmente ao processo de emagrecimento e tal, enfim, relacionadas ao teu trabalho, né? Aqui tem uma, ó, acho que até é importante a gente falar sobre isso que saiu no Fantástico, né? Entre Saxenda e Ozempic, qual emagrece mais? O que é isso? Remédio? O Ozempic é a remédios. caneta, aquela que eu disse que eu queria tomar. Eu vi, mas eu não consegui assistir. Que falaram mal da caneta, né? Estavam falando. Eu não vi No Fantástico, mas acho Fantástico. que falaram bem. Não, falaram bem, só que para algumas pessoas funciona, para outras não e tal. Então, assim, o que é? Tanto o Saxenda quanto o Ozempic, eles são chamados de análogos do GLP-1. Que bicho que é esse? É um hormônio que nós produzimos naturalmente via intestino, que é o hormônio que nos gera saciedade, tá? Então, essas medicações, elas conseguiram imitar o nosso hormônio produzido naturalmente depois que a gente come. Quando tu aplica qualquer uma dessas injeções, tu vai se sentir mais saciada. Então, assim, tu vai comer Não vai e querer logo comer vai, assim, tipo, stop. Deu, era isso que tu precisava. Então, aqueles momentos de compulsão, de gula, eles Vão são diminuir bloqueados pela medicação. Então, são medicações bem saudáveis, porque a gente, às vezes, tem um preconceito em falar de medicação para emagrecer. Mas Né? Parece tipo, que é quando feio, tu parar que é com errado. isso, tu não vai Volta ao engordar normal. o dobro? Aí é que tá. A gente tinha medicações mais antigas, né? Que mexiam muito em sistema nervoso central. Tinham anfetaminas, né? Tinha várias Sibutramina. medicações Que eu tomei que da geravam sibutramina na semana. taquicardia, insônia para alguns pacientes. E depois, quando paravam, efeito rebote, né? Dentre as opções medicamentosas, essa é a mais saudável, entre aspas, porque ela imita um hormônio que tu mesma já produz, tá? E a molécula dela é muito próxima à que a gente produz. Então, 97% igual, sabe? Não tem como dar um efeito rebote tão grande, a não ser que tu coma que não... Então, o que vai animal. acontecer? O que eu vejo na clínica? O paciente utiliza esse tipo de medicação, daí aqui vai, depois eu explico as diferenças, aqui vai se adaptar melhor à rotina do paciente. E com a medicação, ele consegue ter hábitos melhores. Porque daí, tipo, tu não tem tanto apetite, tu vai comer menos. E daí tu começa a escolher melhor o que tu come. Porque se tu for ali comer um doce, tu não vai conseguir comer depois a carne.
Então, tipo, vou ficar 20, 30 dias ali já reduzindo minha taxa de açúcar, desacostumando meu organismo. Isso fica muito mais fácil do que tu só seguir uma dieta. Por exemplo, né? Tu recebeu uma dieta maravilhosa, perfeita, só que nem sempre tu consegue seguir aquela dieta. Mas uma pergunta até que eu fiquei com essa dúvida. Somente a caneta funciona ou se tu tomar o comprimido do Ozempic também? Funciona também. Só que daí a Funciona dose é também. diária, né? É diária. A diferença entre os dois, um é liraglutida, o outro é semaglutida, é que o liraglutida, que é o Saxenda, ele é uso diário. Tu tem que aplicar, né, subcutâneo, uma injeçãozinha na barriga, uma vez por dia. A semaglutida, que é o Ozempic, tu aplica uma vez por semana. Ele fica circulando ali uma semana. Existe o comprimido, que se chama Ribelsus, que é o comprimido da semaglutida, que seria o equivalente A caneta. à caneta Ozempic. Só que ela é de uso diário. Então, todas as manhãs, em jejum, tu tem que tomar. Mas ela seria uma opção pra quem tem medo de ficar uma semana com a reação, por exemplo. Sim, seria uma opção. Para quem tem medo de agulha, ela é mínima a agulha, mas tem gente que tem trauma. então Eu não gosto pode. muito também. Então, vai O meu usar- medo não é da agulha, o meu medo é, tipo assim, ter uma reação grave e ficar uma semana Ah, passando sim. mal, entendeu? Tipo com É enjoo, uma alguma excelente coisa. opção, o comprimido. Tá, mas isso, pra te tomar esse comprimido, tu tem que ir no médico, ele te dá a receita. O tudo ideal, certinho. sim, mas No eles são consultório dela, no vendidos. Eles são vendidos sem receita médica no Brasil. Então, tem pacientes que vão simplesmente na farmácia, compram. Só que quando se prescreve um médico que trabalha com obesidade, geralmente ele não vai prescrever isoladamente um Sim, junto medicamento. com Então, ele vai suplementação avaliar também. exatamente o contexto do paciente, vai ajustar intestino. Um dos efeitos colaterais desse tipo de medicamento é constipação. Então, às vezes, o paciente toma desavisado e para de usar porque constipou. Então, às vezes, se tu já preparar esse intestino do paciente antes, ele não vai ter esse efeito colateral. Né? Mas são medicações muito boas, que a longo prazo, o que a gente vê? Que o paciente melhora o estilo de vida mesmo depois que ele para com a medicação. E também pode ser uma medicação que pode continuar pelo resto da vida também, né? Sim, na bula, nos estudos, a princípio pode continuar com ele, porque a obesidade é uma doença crônica. Desde 2013, a Organização Mundial da Saúde classificou a obesidade como uma doença crônica, progressiva e recidivante. O que é isso? É a mesma coisa que pressão alta, diabetes. Então, é uma doença que ela vai continuar aumentando se tu não tratar. E quando tu para, ela volta. Os pacientes que têm a doença, a obesidade. A obesidade. Tá? Uma questão é, às vezes, estou acima do peso pós-parto. Estou acima do peso por algum... Outro motivo. outro motivo. Mas isso a gente ajusta. Mas a doença, a obesidade, ela deve ser tratada Tá, a e longo prazo. como que a gente diz, você é doente, digamos assim, você tem a doença da obesidade ou você não tem? Como que se diferencia? Porque a vida inteira gorda, só pode que deitar com a doença. Ou ficou um período gordo e emagreceu, não é. Mas tu pode criar também, né? Tu ser magra e começar a engordar. E desenvolver. E Sim. desenvolver a obesidade. Com hábitos terríveis. E é muito fácil ter hábitos ruins na nossa sociedade. É verdade, nossa, eu tenho péssimos. A alimentação mais prática, mais rápida, ela é muito E mais processada. gostosa. Entendeu? Ela é repleta de substâncias químicas ali pro teu paladar enlouquecer, ter explosões de prazer enquanto tu come. É muito mais, assim, desafiador, né? Tu sair dessa comida já pronta, de pedir uma teleentrega pra cozinhar. Ah, sim. Depois que tu entra no ritmo, vai. Mas até tu fazer esse giro, essa mudança do estilo de vida, a medicação é um forte aliado. Né? Porque daí tu diminui aquelas vontades, aquela compulsão. Então E fica sabe mais que às vezes eu fácil. observo até que eu nem tô com tanta fome, mas aí tu tem a obrigação de como é que eu vou deixar meus filhos sem janta? Eu posso não Isso é jantar, uma mas eu tenho que desculpa. fazer alguma coisa pra eles, E aí come junto. né? Aí eu acabo comendo junto. Tu vê, tu sente o cheiro, vou comer. Claro. Mas talvez eu nem comesse aquela refeição, Uhum. né? Às vezes eu digo para as pacientes, é melhor tu não ter em casa algumas coisas para comer. Eu vou no Sabe? mercado, não vou. Não eu tem vou que ter. comer. Tem Porque que às se vezes tem, tu nem come. quer, né? Mas, E no mercado, vai tu no mercado abre com fome. ali o balcão e enxerga o tal do chocolate, ou sei lá o quê. E tu Eu olha, prefiro não ter acho também. que eu vou beliscar um pouquinho. Melhor tu não ter. Porque daí se deu vontade, tu vai comer o que tem em casa. Se tiver uma fruta, tu vai acabar indo na fruta. É verdade. Porque a vontade que vem nunca é por omelete, né? Eu sempre digo, Não. estou com desejo de comer um ovinho mexido hoje.
Não. Não é, É né? verdade. É isso aí, a gente se vê na semana que vem com muito mais Hoje Pode das Gurias. Até lá, um super beijo.